O que vou te mostrar agora não deveria estar sendo dito. Não em vídeo. Não publicamente. Não para você. Porque existem documentos que nunca foram feitos para os seus olhos. Papéis que não aparecem em buscas online. Arquivos que foram lacrados por ordem judicial, militar ou governamental. E você nunca teve acesso a eles, porque alguém decidiu que você não precisava saber. Mas esses documentos existem. Estão guardados em cofres de embaixadas, gavetas de arquivos nacionais, HDs criptografados de órgãos de inteligência. E cada um deles revela uma parte da história do Brasil que foi conscientemente apagada. Nos próximos minutos, você vai conhecer 10 documentos secretos reais. Alguns foram parcialmente desclassificados. Outros vazaram por acidente. E há aqueles que só existem como rumor sussurrado em corredores de poder. Mas todos eles têm algo em comum. Eles provam que a versão oficial da história brasileira é apenas isso, uma versão. E a verdade? A verdade sempre esteve trancada atrás de carimbos vermelhos escritos ultra secreto. Todo governo guarda segredos. É assim que o poder funciona. Informações são classificadas como confidenciais, secretas ou ultra secretas por motivos de segurança nacional, proteção diplomática ou interesse estratégico. Mas há outro tipo de segredo. Aquele que não protege o país, mas protege quem está no poder. Documentos que, se revelados, exporiam crimes, traições, acordos obscuros e manipulações históricas. No Brasil, milhares de documentos foram destruídos durante transições políticas. A queima de arquivos da ditadura militar, por exemplo, foi sistemática. Mas alguns papéis sobreviveram, escondidos em porões, microfilmados por agentes dissidentes, copiados por funcionários com consciência pesada. E o que esses documentos revelam? Operações secretas que nunca foram investigadas. Acordos internacionais que moldaram o destino do país sem conhecimento do povo. Assassinatos políticos disfarçados de acidentes. E decisões que, se fossem públicas na época, teriam mudado o rumo da história. O que vou te mostrar agora são os rastros que eles não conseguiram apagar completamente. Documento 1. O Plano Cohen, 1937, véspera do Estado Novo de Getúlio Vargas. Um documento misterioso surge descrevendo um suposto plano comunista para tomar o poder no Brasil. O Plano Cohen foi usado como justificativa para o golpe que instalou a ditadura varguista. Jornais publicaram trechos. O pânico se espalhou. O golpe foi legitimado. Só que anos depois, descobriu-se que o documento era falso. Foi forjado pelo próprio governo para criar terror e justificar o autoritarismo. Um capitão do exército chamado Olímpio Mourão Filho confessou ter escrito o plano como um exercício de simulação. Mas quando a farsa foi revelada, o regime já estava consolidado. E a maioria dos brasileiros nunca soube que a ditadura de Vargas nasceu de uma mentira fabricada. Documento 2. Os telegramas da Embaixada Americana sobre o golpe de 64. Entre 1963 e 1964, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil enviou centenas de telegramas para Washington. Esses documentos, desclassificados décadas depois, revelam que os Estados Unidos não apenas sabiam do golpe militar que estava sendo planejado, mas financiaram, treinaram e deram suporte logístico aos golpistas. Havia até um plano de contingência chamado Operação Brother Sam, para enviar tropas americanas caso o golpe falhasse.
Navios de guerra estavam posicionados no litoral brasileiro. Combustível e armas estavam prontos para serem enviados. Ou seja, a ditadura militar brasileira não foi apenas um movimento interno. Foi uma operação geopolítica orquestrada por uma potência estrangeira. Mas isso nunca foi ensinado nas escolas. Documento 3. A lista de torturadores do Doico-Adi. Durante a ditadura militar, centros de tortura funcionavam abertamente em várias cidades brasileiras. Um dos mais brutais era o Doico-Adi, Destacamento de Operações de Informação. Prisioneiros políticos eram sequestrados, torturados e mortos sem julgamento. Existia uma lista interna com os nomes de todos os torturadores oficiais, nomes, patentes, especialidades. Essa lista nunca foi publicada oficialmente, mas cópias vazaram ao longo dos anos. E o mais perturbador, muitos desses nomes seguiram carreiras brilhantes depois da redemocratização. Viraram empresários, consultores de segurança, até políticos, sem nunca responder pelos crimes que cometeram. Documento 4. O Relatório Figueiredo. 1967. O procurador Jader Figueiredo foi designado para investigar denúncias de genocídio indígena no Brasil. Ele viajou o país durante anos coletando provas de massacres, torturas, escravização e roubo de terras indígenas. O relatório final tinha mais de 7.000 páginas. Documentava horrores como crianças indígenas sendo dadas como alimento para cães, aldeias inteiras envenenadas com açúcar misturado a arsênico, caçadas humanas organizadas por fazendeiros. Mas o relatório desapareceu. Sumiu completamente dos arquivos oficiais. Foi só em 2013 que uma cópia foi encontrada no Museu do Índio, no Rio de Janeiro. 45 anos depois, enterrada, esquecida, como se nunca tivesse existido. E ainda assim, quase ninguém foi responsabilizado. Documento 5. Os contratos secretos da construção de Brasília. 1960. Brasília é inaugurada como a nova capital do Brasil. Uma obra faraônica, um sonho de modernidade. Mas os contratos de construção nunca foram totalmente divulgados. Há indícios de superfaturamento gigantesco, trabalho escravo de operários nordestinos e acordos obscuros com empreiteiras. Documentos internos da época mostram que o custo real da obra foi pelo menos 3 vezes maior que o declarado. E todo esse dinheiro simplesmente desapareceu da contabilidade pública. Ninguém sabe para onde foi. Mas alguém ficou muito rico. Documento 6. O Dossiê Carajás. Década de 1980. A Amazônia estava sendo desbravada para megaprojetos de mineração. Um dossiê interno da Vale do Rio Doce documentava os impactos ambientais e sociais do projeto Grande Carajás. Desmatamento em escala industrial, contaminação de rios com metais pesados, remoção forçada de comunidades ribeirinhas. O documento foi classificado como confidencial e nunca chegou ao Congresso Nacional, porque se chegasse, o projeto poderia ter sido barrado. E bilhões de dólares estavam em jogo. Então o documento foi arquivado, escondido, negado. E a Amazônia continuou sendo destruída. Documento 7. As Atas Secretas da Constituinte de 1988. Durante a elaboração da Constituição de 1988, houve reuniões secretas entre constituintes e representantes de lobbies empresariais, banqueiros, latifundiários, corporações multinacionais. Essas reuniões nunca foram registradas oficialmente, mas existem atas clandestinas guardadas por ex-assessores. Elas revelam como artigos inteiros da Constituição foram negociados nos bastidores para favorecer interesses privados. A Constituição Cidadã teve partes escritas por quem não queria cidadania para todos. Documento 8.
O relatório da CPI do Mensalão nunca divulgado. A CPI do Mensalão investigava o maior escândalo de corrupção até então. Mas houve um relatório paralelo, elaborado por peritos independentes, que nunca foi anexado ao processo oficial. Esse relatório mostrava que o esquema era muito maior e envolvia nomes que nunca foram citados publicamente. Ele desapareceu misteriosamente dos arquivos da Câmara. E até hoje, ninguém sabe onde está a cópia original. Ou talvez alguém saiba exatamente onde está e prefira que continue escondida. Agora, pare e pense no que isso significa. 10 documentos. 10 verdades que foram escondidas de você. E esses são apenas os que sabemos que existem. Quantos outros nunca foram descobertos? Quantos foram destruídos antes que pudessem vazar? Porque aqui está a verdade brutal. A história que você aprendeu foi editada. E não foi editada por acidente. Foi editada com intenção, para proteger reputações, para esconder crimes, para manter narrativas convenientes. E o mais assustador é que isso não aconteceu só no passado. Está acontecendo agora, neste exato momento. Existem documentos sendo lacrados, HDs sendo apagados, testemunhas sendo silenciadas. Porque o poder não mudou de natureza. Ele só ficou mais sofisticado em esconder seus rastros. E você, cidadão comum, continua sem acesso. Continua dependendo de vazamentos, de jornalistas corajosos, de funcionários públicos com consciência pesada. Porque transparência nunca foi prioridade de quem governa. Transparência é concessão. E concessões só acontecem quando há pressão. Documento 9. Os áudios da Lava Jato que não foram divulgados. Durante a Operação Lava Jato, milhares de horas de gravações foram feitas, mas apenas uma fração chegou ao público. Existem áudios classificados que mostram conversas entre juízes, procuradores e políticos que nunca deveriam ter acontecido. Conversas que provam conluio, manipulação de processos e uso político da justiça. Esses áudios existem, mas você nunca vai ouvi-los, porque foram lacrados em nome do interesse público. Mas de qual público? Do público que tem direito à verdade? Ou do público que precisa continuar acreditando na narrativa oficial? Documento 10. O Protocolo de Emergência para Catástrofe Nacional. Todo país tem um protocolo secreto para cenários extremos: guerra, colapso econômico, pandemia descontrolada. No Brasil, esse documento existe e está guardado no Gabinete de Segurança Institucional. Ele prevê medidas que, se reveladas, causariam pânico na população, como suspensão de direitos constitucionais, controle militar de cidades, racionamento forçado de recursos. E durante a pandemia de Covid-19, há quem diga que esse protocolo quase foi ativado. Mas você nunca vai saber, porque é segredo de Estado. E segredo de Estado é outra forma de dizer: você não tem direito de saber. O que eu vou te dizer agora talvez seja a parte mais importante. Você agora conhece 10 documentos que nunca foram feitos para os seus olhos. 10 verdades que deveriam ter mudado a forma como você vê o país, mas não mudaram, porque foram escondidas. E a pergunta que fica é: quantos outros documentos ainda estão lacrados? Quantas verdades ainda não vieram à tona? E quando elas vierem, você estará pronto para aceitar que tudo que te ensinaram foi apenas uma versão permitida? Porque a história real está sempre arquivada, sempre protegida, sempre fora do seu alcance, até que alguém decida que você merece saber. E talvez esse alguém seja você mesmo, procurando, questionando, exigindo transparência. Porque documentos secretos só permanecem secretos enquanto ninguém exige que sejam revelados. O que você acabou de ver, não esquece, mas também não pode ser desfeito. Aqui é o Brasil. O lugar onde tudo é escondido, apagado, mudado, restrito. E o que você vê é apenas a superfície de um mundo clandestino. Aqui é o Brasil.